Boa noite. Estamos iniciando mais um podcast aqui no Além do Divã. Seja bem-vindo, bem-vinda. Fique à vontade para compartilhar nossa live e fique à vontade também para assistir todos os nossos conteúdos que estão salvos aqui no canal do Instagram do Além do Divã. E também no canal do YouTube. Pessoal, lá tem muito material bom, lives de 2022, desde quando iniciamos o seu podcast Além do Divã. Tem muitos materiais salvos por lá. Fiquem à vontade para compartilhar, para assistir e também para rever, né? E estamos aqui aguardando o José Aldo chegar para a gente iniciar mais um bate-papo aqui com o nosso psicanalista. E hoje a gente vai voltar a falar sobre amor. Eu sei que você está curioso, está curiosa para saber o que vai ser falado hoje. E eu estou enviando o link para José Aldo. Vamos ver aqui se ele já está chegando. Boa noite, Bia. Seja bem-vinda. Hoje teremos como tema amor, uma reedição dos nossos primeiros amores. José Aldo já está chegando. Deixa eu ver aqui. Aceitei aqui sua solicitação, José Aldo. Estou aguardando aparecer aqui na tela. Outra vez aqui. Vamos ver se dá certo agora. Ai, ai, ai. Não estou lhe vendo. Eita, vamos tentar de novo. Não! Eu já percebi, José Aldo, que parece-me que quando é você que envia o link, não aparece você para mim, mas quando eu envio o link para você aceitar, Hum. aí aparece. Mas aí, naquele dia nós ficamos, não deu nenhum problema, né? Sim, não teve problema. Só que eu não lhe via. Aí nessa última agora que a gente fez, semana passada, já estava lhe vendo. Mas vamos lá, vamos continuar, a gente não vai parar não. Já iniciamos. Então, seja bem-vindo, José Aldo, mais uma noite aqui de Além do Divã. E a Obrigado, gente Fábio. vai falar novamente sobre amor, tem como tema amor, uma reedição dos nossos primeiros amores. Seja bem-vindo e fique à vontade. Só um instante aqui só. Bom, gente, eu quero agradecer primeiro a presença de todos, né? Mais uma vez, estamos aqui no Além do Divã e para mim é uma honra estar com todos vocês. Lembrando que o programa Além do Divã é um programa especialmente feito para vocês e por vocês. E é uma honra estar aqui com vocês. E é muito importante isso. E você que ainda não chegou, seja bem-vindo, né? Seja bem-vinda. E vamos trabalhar um tema hoje, é um tema muito caro, muito difícil de ser trabalhado, mas a gente vai tentar, né, trabalhar esse tema. Então, o amor como uma reedição, né? Sim, Então,
vamos lá. Então vamos entender essa questão. Freud, pai da psicanálise, né? Nasceu em 1856, morreu em 1939, né? O fundador da psicanálise. Ele nos ensina que, primeiramente, que nós aprendemos a amar o outro porque dependemos do outro para evitar a nossa condição de desamparo da qual nós nos encontramos. Então, isso é um dos primeiros pontos importantes. Que nós aprendemos a amar o outro porque dependemos do outro para evitar a nossa condição de desamparo na qual nós nos encontramos. Para Freud, como o tema diz, o amor é a reedição dos amores do passado, para Freud, o modo como a sexualidade se estrutura na infância fundamentará todas as nossas relações ou todas as relações do sujeito em sua vida adulta. Então, o modo como eu sou atravessado na infância fundará toda a minha relação, né, a relação do sujeito em sua vida adulta. Porque para Freud, Fabíola, ele vai dizer que todas as nossas relações, e aí como o amor é uma reedição, nossos amores passados, nossos encontros passados, que são projetados para a figura da pessoa de hoje, da qual nós estamos, da qual nós amamos. Então, para Freud, vai dizer que todas as nossas relações amorosas, segundo Freud, todas as relações amorosas, segundo Freud, terá ao longo da vida do sujeito, ao longo de nossa vida, são todas marcadas ou desenhadas como a forma como as nossas relações amorosas se constituíram na infância. Daí dizer que o amor é uma reedição de nossos primeiros amores. Porque todas as nossas relações, todas as relações que o sujeito terá ao longo de toda a sua existência, ao longo de toda a sua vida, serão marcadas ou desenhadas, né, a forma como essas relações amorosas se constituíram na sua infância. É por isso que nós vivemos em busca, ou melhor, em busca de reencontrar o objeto perdido, esse objeto que é irremediavelmente perdido. E essa perda desse objeto que nos torna faltoso. Porque Freud vai dizer que o amor é um reencontro. É um reencontro do objeto. E o reencontro desse objeto seria uma substituição para a satisfação perdida na infância. Está bem claro isso, Fabíola? Sim, José. Então é importante dizer que todos os nossos amores de hoje são cópias, podemos pensar assim na linguagem mais simplista, são cópias dos nossos amores, dos nossos primeiros amores da infância. São representações de nossos primeiros amores. Toda a vida do sujeito, toda a relação amorosa, ela é marcada, ela é desenhada como uma forma de todas essas relações amorosas que foram constituídas na infância desse sujeito. E por isso nós vivemos buscando no outro encontrar essa outra parte, encontrar esse objeto perdido, essa perda, né, esse objeto que é essa perda que nos faz ou que nos torna faltoso. Por isso eu me relaciono com uma, com outra, busco outro, daqui para tentar encontrar esse outro. Né? Essa relação que constituiu a minha infância. Porque na infância, podemos pensar que a primeira experiência de satisfação estão ligadas ao seio da mãe, que
um corpo fora de si. E aí nós podemos pensar que esse seria o objeto perdido que nos leva a buscar por um reencontro. Então, Freud vai falar isso com muita sabedoria, porque ele vai dizer que toda criança, que a criança aprenderá a amar, a criança aprenderá a amar pessoas que o ajudaram em seu desamparo, a satisfazer todas as suas necessidades. E essas futuras experiências amorosas que nós temos hoje, a pessoa adulta tem hoje, serão moldadas da mesma forma como as relações, as experiências passadas. E aí o que Freud vai dizer? Freud vai defender a ideia de que todas as nossas relações, de que todas as relações amorosas do sujeito serão desenhadas à forma como as relações amorosas se constituíram na infância. E aí o que nos leva a pensar que se vive essa tentativa de reencontrar sempre esse objeto perdido no outro, esse objeto que nos torna faltoso. E é justamente essa perda desse objeto que nos dá, ou que se inscreve em nós, a noção de falta em nós seres humanos. E aí é importante nós entendermos uma relação com o outro, que Freud vai dizer que se os pais, por exemplo, mimarem muito a criança, ela não poderá, quando tiver numa fase adulta, contentar-se com a dose menor de amor no futuro. E aí essas ideias nos levam a pensar que se a demanda das crianças for maciçamente atendida, não haverá espaço para a falta, que é justamente a mola propulsora da constituição psíquica. Nós lembramos daquele primeiro encontro nosso, nós falamos que amar é desejar. Você ama aquilo que deseja. Você ama aquele que deseja. E você ama intensamente, com intensidade que você deseja. E a má notícia disso tudo é que o desejo acaba, e que o desejo acabar, acabou o amor. E aí, nesse sentido, o amor seria um desencontro. E aí, nesse sentido, nós buscamos, né? Nós buscamos sempre no futuro encontrar essa parte perdida de nós mesmos. Porque o desejo seria a força que nos impulsiona a buscar aquilo que nos falta. Certo? E aí nós vamos ter essa equação completa. Você ama o que deseja e deseja o que não tem. Nesse sentido, portanto, o amor seria uma espécie de desencontro. Eu amo o que desejo, desejo o que não tem, e quando eu tenho, não desejo mais. Mas Freud pensa muito bem essa máxima. E aí, nessa perspectiva, Freud vai dizer que até mamar o seio da mãe torna-se um ponto de partida de toda a vida sexual. Mamar o seio da mãe seria o modelo jamais atingido de toda a satisfação sexual posteriormente. E é a partir disso que nós iremos, né? Por exemplo, quando as pessoas estão fixadas nessa fase oral, que essa fase pendurar por muito tempo, a criança gostará de beijar, de beber ou fumar. Então, é muito importante, é preciso que as crianças relativizem a autoridade de seus pais, para que na vida adulta ela possa encontrar alguma satisfação numa relação amorosa. Caso José, Oi. E no caso das crianças que não são amamentadas no peito? Aí vamos pensar. Há um objeto de desejo, uma mamadeira, há um outro. Lembrando que nós temos a função paterna. Função paterna, função materna. Quem é a mãe? A mãe não é, podemos pensar só esse objeto físico, mas a mãe é aquele que dá, né, que cuida dessa criança, que mima essa criança,
que tem essa relação com o outro. Porque nós lembramos, Fabíola, que todos nós somos constituídos pelo outro, porque o eu é o outro. Então, esse sentimento eu posso ter com outras pessoas e isso deslocar futuramente uma mãe de leite, como chama no interior. Eu posso querer encontrar esse objeto, e objeto precioso perdido em outros lugares. O que existe é a questão do deslocamento, né, Gilberto? Isso. E aí Freud nos dá um exemplo, né? Primeiramente que um rapaz, em seu primeiro enamoramento, se envolve com uma mulher madura. E uma das jovens que se encanta por um homem mais jovem, dotado de autoridade. Para Freud, essas figuras permitem que o sujeito se relacione com as imagens que tem da mãe e do pai. Eu namoro com uma mulher mais velha do que eu, freudianamente falando, no fundo eu estou buscando minha mãe. Se eu namoro um homem mais velho do que eu, inconscientemente, no fundo eu estou buscando meu pai. Por isso que o primeiro amor são as reedições de nossos amores passados. Porque toda relação amorosa está, que o sujeito terá, ao longo de sua vida, serão marcadas, serão desenhadas, a forma como as relações amorosas assim como se constituíram na infância. Então, como essa criança foi mimada, se ela foi mimada demais na infância, essa criança ela não se contentará com uma dose menor de amor. E aí nós vamos ver muitas vezes na questão dessa criança feminicídio, essa criança dentro desse adulto que não sabe lidar com a perda, com a falta. E aí quando o outro diz eu não quero mais, não sabe lidar com o não, com as frustrações, com as derrotas da vida. E aí ele vai e mata a mulher, mata esse outro. Porque, no fundo, são crianças narcísicas dentro do corpo desse adulto que foram mimadas demais e se contentam com a dose menor de amor. Porque está sempre querendo mais, 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 mais. E aí você vai ver aquela velha frase, tu me ama, tu me ama, tu me ama, tu não me ama mais. Né? E aí está sempre querendo prova desse amor. Nós lembramos daquele amor obsessivo que nós falamos na nossa primeira live. Né? O amor obsessivo. Aquele amor que o cara se torna obsessivo, que é sempre prova de amor. Porque não se contenta com a dose menor de amor. E aí me lembra toda vez essa frase freudiana que diz que a criança é o pai do homem. E toda a nossa relação amorosa de hoje são reedições dos nossos primeiros amores do passado. Eu procuro no outro algo que eu não sei o que é, algo é inconsciente. Há um traço que eu não sei o que é no outro que me captura. Eu não sei por que eu amo no outro, e aí eu posso pensar no pequeno objeto A de Lacan. Eu amo no outro a minha falta. Eu amo no outro aquilo que falta em mim. E para amar é necessário, lacanianamente falando, para amar é necessário reconhecer também que é faltudo. E aí, em todas as nossas relações, se você pensar bem, como reedições de nossos primeiros amores, o seu namorado, a sua namorada, você vai ver traços da tua mãe, do teu pai, ou de alguém que foi importante na tua vida. Um comportamento, a maneira de olhar, a maneira de caminhar, a maneira de falar, a maneira de se comportar, a maneira de ser. Sempre tem algo do outro que eu não sei o que é. Por que eu não sei? Porque é algo que me escapa, é um inconsciente. E você só vai entender isso melhor dentro de uma análise. Você vai entender melhor. Porque, na verdade, a busca pelo objeto amoroso consiste em uma tentativa de um sujeito resgatar seu narcisismo infantil. Ele quer resgatar esses amores, esse seu narcisismo, ali onde ele era amado, ali onde ele era querido, ali onde ele era completo, ali onde ele era pleno. E aí ele busca esse objeto amoroso, numa tentativa de reencontrar, né, ou de
resgatar esse seu narcisismo infantil, para que ele possa ser feliz de novo. José Aldo, me veio uma questão aqui. Agora, pensando sobre, nesse caso, a gente pensando é, na família, pensando no pai e na mãe, e eles dão todo esse amor para a criança. E quando a criança é rejeitada, ou pelo pai ou pela mãe, quando ainda Ele é vai querer, ele vai querer sempre buscar. Você me lembrou um filme que eu assisti outro dia, O Paciente Perdido. O paciente perdido foi um paciente que ele se encontra internado no hospital, porque ele perdeu toda a sua memória, os pais morreram, pai, todos que estavam lá. Ele acredita que era outra pessoa que tinha matado, que era um homem de capuz, e aí esse homem de capuz aparece para ele quando ele está deitado na maca do hospital, e aí a psicóloga vai trabalhando, só que no fundo, em síntese, foi ele mesmo que matou o pai, matou a mãe, matou todo mundo, e criou uma máscara, não é? Um mecanismo de defesa, vamos pensar assim, uma máscara como um sonho, criou personagem para não ter que aceitar realmente que era ele. Mas no fundo ele era uma criança rejeitada. Ele se sentia rejeitado, ele não se sentia amado. E aí psicotizou. Aí Lacan houve uma foraclusão do nome do pai, que é outro tema na psicose, nós já estudamos sobre isso, e dessa estrutura ficou esse furo. Só que no final do filme, que ele vai se deparar que foi ele mesmo, e ele criava personagem. Por exemplo, alguém chegou em casa, matou, fez isso, ele dava uma pessoa. Criou uma irmã, que a irmã que não existia, e que tinha que protegê-la ela. E aí eles faziam ações, mas no fundo, tudo que a irmã fazia era ele mesmo. E ele criou toda essa máscara como um sonho, para mascarar tudo isso. Igual aquele filme Leonardo DiCaprio, A Ilha do Medo. Por não suportar a realidade, ele criou vários personagens para poder se adequar na realidade. Então pode acontecer isso. Vai depender de como o sujeito é atravessado. E também pode tornar-se uma pessoa carente. Me lembrei de uma paciente carente, que ela não teve esse amor, essa relação com o pai, com a mãe, e procurava em outras pessoas, na figura do professor, né, na figura de outras pessoas, esse pai que ela não teve. Buscando carinho, amor, tudo isso nesse outro que ela não teve. E aí que esse deslocamento, essa transferência para essa outra pessoa, buscando esses desejos infantis, de querer ser amado. Porque o que Lacan vai dizer, que Lacan vê o amor como não, uma busca por ser também reconhecido, uma busca por ser amado pelo outro, mas também como uma busca por se reconhecer e se amar. Então é importante que o desejo, Lacan vai dizer que o desejo do homem é o desejo do outro, é o desejo de ser amado, de ser reconhecido pelo outro. E principalmente quando você não tem isso. E aí você vai buscar em outras pessoas, porque nós somos sujeitos faltosos, e nós deparamos com a nossa falta. E aí nós buscamos no outro algo que nos completa, algo que tampona, que nós acreditamos que tampona a nossa falta a ser. Porque o ser humano é um sujeito faltoso eternamente. E ele sempre busca esse objeto, uma forma de reencontrar esse objeto perdido, esse objeto que nos torna faltoso. Então, a gente está sempre em busca disso e criando vários objetos como forma de nos completarmos, uma forma de nos tornarmos plenos e felizes. Tudo bem? E aí é importante. E aí, se os pais mimarem também demais essa criança, ela não vai ter espaço para, não vai ter espaço, ela não vai ter, podemos dizer, não haverá espaço para a falta. E aí você vê uma criança que não tem falta de nada, é um problema também, porque é a falta, né?
É o desejo que nos empurra a desejar mais e mais e mais e mais. Me veio. E aí nós vamos entender o Édipo. Foi? É mais outra pergunta, eu acho que ela é interessante da gente abordar ela. É porque quando a gente pensa em casais que têm filho único, o amor é todo para ele. E quando tem mais de um filho? Aí é a questão do ciúme, né? Vamos pensar que até mesmo o ciúme, até o mesmo ciúme das relações adultas estariam ligados à forma como o amor aconteceu na infância. Entende? Até mesmo o ciúme das relações adultas estaria ligado à forma como o amor aconteceu na infância. Então, isso também é um perigo, Fabiola. Principalmente quando as mães são mães fálicas, quando as mães colocam a criança no lugar de falta. E aí, uma mãe toda, uma mãe não castrada, e aí pode gerar furo na psique dessa criança, né? Havendo uma foraclusão do nome do pai, e aí essa criança pode psicotizar, porque a criança diz Lacan, Édipo, a criança quer ser o desejo do desejo da mãe. Por isso nós pensamos, existe o Édipo sem pai? Existe. Basta que a mãe tenha o desejo fora dela. Porque se a criança, se a mãe tiver só a criança como seu desejo, a criança quer ser o que a mãe tem, quer ser o que a mãe quer. E aí fica nessa relação imaginária, e aí a criança fica colada ao desejo da mãe, e aí não há espaço para o simbólico. E aí a pessoa pode surtar posteriormente. Por isso é importante que a mãe também seja uma mãe castrada, não seja uma mãe toda, não seja uma mãe fálica, porque senão se torna uma mãe toda, pode uma mãe esquizofrenógena que adoece seus filhos. Por isso que é importante o nome do pai. E que essa mãe faça esse discurso do outro. E é muito perigoso isso. Porque quando, por exemplo, a criança, quando você atende a criança, você vai primeiramente saber onde essa criança está na relação com essa mãe e o pai, com a família. Qual é o lugar dela nesse espaço entre o pai e a mãe. É muito importante isso. Por isso que nós falamos uma vez criança, sintomas dos pais. Porque a criança muitas vezes é um sintoma da família. Expressa a sintomatologia do casal. É interessante, José Aldo. É interessante também porque recentemente eu passei por uma situação no meu ambiente de trabalho na escola, né? E com uma criança que ela é o centro dentro da casa, tanto para a mãe quanto para as tias, avós, todo mundo. E no dia que essa criança foi para a escola, foi a mãe e mais duas tias. E a criança, por se separar, por ser o primeiro momento de separação da casa para a escola, chora, né? Tem a questão do choro, que é normal nesse período. E Não, por quê? Por que é normal? Porque o mundo, essa criança é um reizinho em casa. é, É o príncipe de casa. E aí, quando ela vai para o mundo, ela se depara que o outro não vai ceder todos os seus desejos. sim. E aí ela chora. E aí, José Porque ela não Aldo, é o príncipe. E eu muitas vezes a achei, criança não quer nem ir para a escola. sim, eu achei interessante nesse caso, porque a criança chorava, a mãe não queria deixar na escola, até ela sentir confiança, foi acho que umas 3 vezes para a criança poder ir, para poder ficar na escola. E no primeiro dia foram as 3 pessoas, mãe, duas tias. Uma tia não se desgrudou, passou o tempo todinho chorando junto com a criança e acabou que a criança não ficou na escola. Levaram para casa, por mais que a gente conversasse, eles não compreenderam que era normal, levar a criança para casa. Aí no outro dia a criança já foi com 2 pessoas. Chorou, chorou,
chorou, mas ficou. Aí na terceira vez a criança já foi com outra pessoa, com a avó. Dessa vez a avó, conversei bastante com a avó, ela compreendeu, né? Hum. A criança ficou, chorou, mas aí pediu para me mandar ou uma foto ou um vídeo da criança na escola para saber como é que estava. Se estava chorando, se já tinha parado. E aí a gente, enquanto profissional que trabalha com criança dentro da escola, ainda tem essa relação com a família também, é importante a gente compreender, né, José, desse processo. Mas é importante também chamar essa família, porque essa família também parece ser tão dependente dessa criança quanto a criança dela. Sim, E aí onde é que ela tá colocando, onde é que essa família está colocando essa criança? Em qual lugar? Isso é uma grande problemática. Tem que sim, saber trabalhar isso, porque senão isso vai tornar-se uma criança. É como nós pensamos. Quanto mais a criança é amada pela mãe, ela se torna viril, mas também se torna uma pessoa fragmentada, uma pessoa fraca diante 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 da realidade da vida, diante das aprovações da vida, diante dos obstáculos da vida. Por isso que Lacan vai falar sobre privação, frustração e castração. É importante que a criança seja castrada para que essa criança possa lidar melhor com sua falta, com sua perda, com sua derrota, com todas as frustrações. Quanto mais a criança é castrada, menos neurótica ela é. E aí estão gerando uma grande problemática. Então, tem que trazer toda essa família para o divã. Entender, colocar cada um em seu papel. Porque isso aí não vai fazer bem para essa criança. E aí essa criança será o futuro adulto, cheio de mazelas, cheio de problemas. Porque quem é a mãe das três? Avó, tia, mãe? Quem é que ocupa esse lugar? E aí também isso gera uma problemática muito grande. É complicado. Por isso que é importante a psicologia, somente a psicanálise nas escolas, para poder acompanhar esse caso. Né? E aí, lembrando que o amor, como a reedição de nossos primeiros amores, podemos dizer que o amor de hoje seria uma repetição, ou seria, melhor dizendo, uma reatualização da história dos nossos amores infantis, com nossos novos amores do futuro. Porque quando nós nos apaixonamos, família, resumimos nesse sentimento uma série de experiências anteriores. Aí é onde as figuras parentais e seus substitutos serão transportados para os nossos novos amores. Só que tudo isso é inconsciente, porque o nosso sentimento, nossos desejos, nossas impressões, os primeiros vínculos afetivos serão vivenciados e sentidos na atualidade. Só que aí não sei. E é preciso que a pessoa, aí uma análise, porque tudo isso são fenômenos inconscientes que estão sendo o quê? Transportados, deslocados para esses nossos novos amores. E é preciso trabalhar a sua análise e entender tudo isso. Por aí que nós podemos dizer e afirmar que o amor de hoje é, antes de mais nada, uma reedição de nossos primeiros amores, e antes de mais nada, a atualização no presente de todas as nossas fantasias que nós alimentamos em nossos primeiros laços afetivos do passado. E é isso que Freud nos ensina, a psicanálise nos ensina. E aí Lacan posteriormente vai chamar de agálma, traço naro, objeto A. Entende? E aí já é outra coisa. Já é outra aula. E aí podemos dizer, eu amo, como Lacan diz, eu amo algo em ti, mais do que tu. Pequeno objeto A, outro motivo. E aí eu não sei. E aí Lacan criou o objeto A para dar conta de tudo isso. Entende isso? Alguma pergunta aí? Alguém que queira perguntar? Então é importante entender se talvez você esteja repetindo em suas novas relações amorosas, né? Toda a sua história de seus amores infantis, você talvez esteja projetando na figura atual
do teu namorado, do teu marido, da tua esposa, daquele de quem tu te relaciona na tua vida. E é preciso entender isso, mas para entender isso, Fabiola, é só uma análise. Só uma análise para entender isso. Às vezes eu estou falando, fazendo algo e eu não me dou conta disso. E aí tu diz assim, dá uma lembrança de uma frase que às vezes colocar o outro no lugar de mãe, e aí complica tudo. E colocar a mulher no lugar de... E a mulher se colocar no lugar de mãe, para o marido, para o namorado, é uma tragédia. Certo? Certo. Você já vai falar sobre isso aí. Não Ah, se preocupe. deixa o próximo. Não, Vamos deixar essa pitadazinha para a gente trabalhar. deixa eu dar boa noite aqui para quem passou por aqui no divã. Deixa eu olhar. Natália, Neuzelene, Valdemir e deixa eu olhar aqui em cima. Bia, boa noite para todos. E pode ficar à vontade, pessoal, para comentar aqui no chat. E aí, vai falar, José Aí é Aldo? muito importante isso, porque, como eu falei, o nosso primeiro amor, qual o primeiro objeto de desejo do filho é a mãe. Sim, Do homem a mãe, da menina ao pai. E aí nós vamos buscando sempre isso, que é esse objeto perdido que nós queremos reencontrar, né? Nos encontrar esse lugar na qual nós éramos felizes, perfeito, completo, pleno. E a gente vai buscando no outro. Só que o amor, como nós falamos, não faz um. Né? O amor é o desencontro. E é como Lacan fala, né? O verdadeiro amor é aquele amor que eu reconheço que o outro é faltoso e me reconheço como faltoso e passo a entender o que falta no outro, falta no... E aí a gente não há confusão. É quando eu compreendo você pelo que você é, pela sua falta, porque muitas vezes nós projetamos tudo no outro. E aí é o nosso narcisismo. Por isso que Freud fala da questão do narcisismo, né? De querer reencontrar, de querer resgatar, porque a busca pelo outro, a busca pelo objeto amoroso, consiste em uma tentativa de resgatar o nosso narcisismo infantil. É onde eu sou completo, onde eu sou feliz, nessa relação especular com o outro, que é a relação imaginária. Aí, no fundo, eu busco no outro aquele que me faz, que me completa, que me... Mas não existe isso de fato. E aí é pensar uma frase de Jacques Lacan, que ele vai dizer que não existe relação sexual. E aí já podemos pensar em outro programa para falar sobre isso, para explicar tudo isso. Porque qual o que é nós o devemos... perigo, José Aldo? Oi? Qual é o perigo de substituir essa outra pessoa do relacionamento por uma figura materno-paterna? Não, a questão é essa. Quando, no fundo, a gente busca isso. Sim, O Freud vai dizer que quando eu busco uma mulher mais velha do que eu, estou buscando minha mãe. Quando eu busco um homem mais velho do que eu, estou buscando meu pai. Porque nós falamos que o amor seria o quê? Seria é uma reedição dos nossos amores do passado, é um protótipo dos nossos amores do passado. Né? Então nós vamos amar, porque a criança aprende a amar a pessoa que ajuda ela no seu desamparo a satisfazer todas as suas necessidades. E essas experiências amorosas serão moldadas da mesma forma. Eu fui amado muito, eu fui muito amado, beijado. Eu vou buscar uma relação de amor que uma mulher que seja carinhosa, uma mulher que me abrace, que me beije, entende? Que me mime, né? Mimar a criança. Porque quando a criança é mimada na infância, ela não poderá contentar-se com a dose menor no amor futuro. Então eu quero encontrar uma pessoa que eu possa encontrar esse objeto perdido que eu não sei o que é. E aí eu vou buscar uma pessoa que eu fui muito cuidado, muito amado.
E aí a pessoa vai dizer assim, não, mas tu quer tudo isso. Não, mas a minha mãe fazia isso. Meu pai, meus parentes, tudo fazia isso comigo. Lá eu era estrela, todo mundo tirava de mim. E aqui você nem liga pra mim. E aí é um ponto de gerar confusão, gerar briga. E aí o cara tem que entender que a namorada dele, a mulher dele, não é a mãe dele. E aí ele tá o quê? Deslocando, transferindo, né? Reatualizando todos os seus sentimentos do passado nesse amor de hoje. E aí nós pensamos numa transferência. Por isso que nós podemos dizer que o amor do passado, que o amor de hoje é a repetição, é a reatualização das nossas histórias, dos nossos amores infantis, dos nossos novos amores. E aí, quando nós nos apaixonamos, todos os nossos sentimentos, todas as nossas experiências anteriores que tivemos com nossos pais, com nossas mães, com aquelas pessoas que foram em volta da gente, como as figuras parentais, ou seu substituto, e aí serão transportados tudo isso para os nossos novos amores de hoje. Só que isso, Fabíola, é algo inconsciente. E aí, para entender isso, é preciso fazer análise. Ah, não está dando certo, ela reclama disso, ele reclama disso. Estou colocando ela no lugar de pai, de mãe, e assim sucessivamente. Entendeu? E aí é que Lacan vai dizer que o verdadeiro, que para Lacan, o amor verdadeiro, ele não está baseado numa posse ou numa dependência emocional. Porque também tem muitas pessoas que estão com o outro por causa de uma dependência emocional. Ou posse com medo de separar, com medo de acontecer alguma coisa. Para Lacan, o amor verdadeiro seria a aceitação do outro como ele é. Mas nós sempre estamos vestindo o outro com o nosso narcisismo. Eu ligo para você hoje, eu ligo para você agora. Aí você não atende. Mando mensagem, você não atende. Quando você for atender, eu já estou zancado. O que foi que aconteceu? Tu não atendeu? Você tá fazendo o quê? Mandei várias mensagens, você parece que não liga para mim, não me ama mais. Aí você vai cobrar do outro isso. Porque você ama o que é espelho. Eu amo aquele que submete todos os meus desejos. Nesse sentido, esse narcisismo. E aí, vamos pensar em Freud, que a busca do objeto amoroso consiste nessa tentativa de o sujeito resgatar seu narcisismo infantil. Esse lugar onde tudo era completo, esse lugar onde você era pleno, esse lugar onde ele era feliz, você busca encontrar nesse outro esse mesma satisfação, esse mesmo prazer, essa mesma alegria, essa mesma felicidade. Só que aí você vai se deparar com a falta, que o outro também é faltoso, que o outro também é igual a você. E aí é onde os relacionamentos se quebram, porque eu quero que o outro seja igual ao meu pensamento, a minha fantasia, e o outro quer que eu seja igual a ele. E aí não dá certo. E aí o amor é um desencontro. Entende? Muito bom. E aí é como Lacan diz. É preciso o amor verdadeiro estar dentro da aceitação do outro como ele é. Eu aceitar as falhas, a fraqueza, o jeito dele. Ele é assim mesmo, assim, assim. Aí só que eu tô querendo que não quero que seja assim. Eu quero que for desse jeito. Aí gera conflito. Agora, a partir do momento que eu reconheço que o outro é isso, que ele é isso mesmo, eu reconheço isso, aí o amor pode pendurar mais tempo. Porque senão eu vou estar sempre buscando em outras pessoas aquilo que me falta. E aí muitas vezes o amor também é uma decepção, é uma ilusão. Porque a partir do momento que eu crio fantasias em torno de você, a Fabíola é isso, é aquilo tal, e aí de repente eu me deparo com você e vejo que você não é aquilo. E aí eu culpo você, mas no fundo, você não é o culpado. O culpado sou eu porque foi eu que fantasiei tudo isso. Foi eu que criei essa expectativa. Foi eu que criei essa Fabíola, essa deusa, essa maravilhosa, essa Afrodite. Assim como a mulher criou Tom Juan, o príncipe. E aí é como diz aquela música de Maria Mendonça. Eu me apaixonei pelo que eu inventei de você. E aí, como diz Cazuza, o amor a gente inventa
para se distrair. E quando ele acaba, parece que ele nunca existiu. Uma música de Cazuza. Então, entende? E aí nós vamos buscar porque nós somos um eterno faltoso. Mas é importante lembrar que esse amor como reedição de nossos primeiros amores, o que é que você está atualizando nesse namoro da sua infância, de você, que você não consegue saber, não consegue reconhecer. E aí é o que essa atualização, essa repetição. E aí que é importante você fazer uma análise, trabalhar a análise para entender o porquê isso. E aí uma análise vai lhe levar ao encontro de tudo isso. Porque todos os nossos sentimentos, desejos, impressões, dos nossos primeiros vínculos afetivos com a mãe, com o pai, com os parentes, serão todos vivenciados e sentidos na atualidade. E aí é que Freud vai pensar chamar o verdadeiro amor, que é a transferência. Porque eu atualizo tudo, essa repetição. Só que uma pessoa comum que não faz análise não vai entender isso. E aí vai ter conflito. Agora, quando ele faz análise, ele começa a entender toda essa máquina. Por isso que eu digo para você que está nos ouvindo, está passando por alguma inadequação, busque uma análise, busque fazer sua análise, faça análise. E a gente vai chegando nas considerações finais, José. Estamos chegando aqui 9 horas, 8h50. É muita coisa, né, Fabíola? Falar de amor é falar de desencontro, é falar de muita coisa. Então, não é Sim. fácil, é um tema caro, né? Está tentando trazer uma linguagem simplista, menos academicista. E é isso. Se você estiver interessado em saber mais sobre tudo isso, se inscreva no nosso curso Amor, Desejo e Gozo. Né? Ainda tem vagas abertas. Participe para você caminhar em tudo isso e mais, né, Fabíola? E a gente vai entendendo melhor. Eu acredito que quando nós entendemos melhor o outro, quando nós aceitamos o outro como ele realmente é, eu acho que há uma engrenagem, embora Lacan dizer que não existe algo que preencha, né, com uma tomada, um plug que a tomada que seja perfeito. Mas dá para nós vivermos melhores quando nós entendemos isso. Quando nós entendemos que o outro não é essa perfeição, quando nós entendemos que o outro não é esse príncipe maravilhoso, que essa outra não é a Branca de Neve tão sonhada, não é como é o nome daquela outra do sapatinho, Cinderela, a né? Cinderela que você tanto imaginou. Eu acho que quando isso tudo está no campo fantasmático da gente, porque nós buscamos no outro reencontrar esse nosso objeto perdido, esse objeto que nos torna faltoso, esse objeto que em nossa primeira relação nos tornava completo, nos tornava feliz, nos tornava pleno, nos tornava satisfeito. E aí nós buscamos como um caminhante, tateando, buscando algo que se perdeu, tentando encontrar. Mas é necessário reconhecer sua falta para poder amar. Eu tenho que reconhecer que sou faltoso para poder amar. Porque amar é dar o que não se tem a alguém que não o quer, dizia Jacques Lacan. E aí já é outro tema profundo. É tanto tema, né, Fabíola? Que dá para a Verdade. gente fazer. Então, gente, Comentário dá para sair um tema aqui de live. dá muito. Hoje está para fazer tudo de você, gente. Que está nos assistindo, coloque aí, divulgue o nosso trabalho, coloque o tema que você achou interessante nessa live de hoje, você se sentiu tocado, para eu sentir tocado por isso. Comente, coloque lá, eu queria que você falasse sobre aquilo que você falou na aula passada, ou na live passada, me chamou a atenção. Coloque aí, compartilhe. Né? Se você também estiver passando por alguma inadequação, algum problema na vida, se não está conseguindo caminhar direito, está meio como Édipo, tropeçando, nos busque, análise, faça análise. Porque, como dizia o filósofo Nietzsche, é indo ao encontro do estranho em si que você poderá encontrar o que existe de melhor em si.
e fazer as pazes consigo mesmo. Senão você vai sempre estar tropeçando, porque o sintoma é essa pedra no meio do caminho, que nos faz tropeçar, que barra, que nos barra no caminho, e que muitas vezes tampona a nossa visão diante da vida. E eu convido você, que está precisando, né, está com alguma inadequação, faça análise. E você que quer conhecer mais sobre a questão do amor, se inscreva no curso Amor, Desejo e Curso. As inscrições ainda estão abertas. E, quanto mais, você também que gostou do tema de hoje, que algo lhe tocou, que algo lhe capturou, coloque aí. Gostaria que você falasse sobre isso, sobre aquilo que me chamou a atenção. Escreva aí nos comentários. Sinta-se à vontade, porque o programa Além de Divã é um programa feito para vocês e por vocês. Então, gostaria de agradecer a presença de todos vocês, daqueles que também não estiveram presentes e que ainda vão assistir. Né? Muito obrigado, uma boa noite a todos. Passo agora a palavra para a Fabíola. Muito obrigado, Fabíola, também pela sua presença. É uma honra sempre estar com você. Já está há 2 anos esse casamento. Espero continuar. Obrigado. Então, pessoal, se você quiser participar do nosso curso, pode nos procurar. Nós iremos ter nossa aula agora sábado, dia 9. E nossas aulas são sempre à noite, viu? Às 19 horas. É um horário acessível para todos, é um dia acessível para todos. Então, nos procurem, mande uma mensagem no chat do José Aldo, aqui no Divã, que a gente vai responder para você e dar as informações necessárias para você fazer sua inscrição. O nosso curso tá baratinho, tá muito acessível para você. É R$ 29,90 por mês, é mensal pagamento. E o nosso curso tem duração de 6 meses. Iniciou agora no final do mês de fevereiro e a gente vai encerrar o curso no mês de julho. Tem muito tempo ainda para a gente conhecer sobre amor, desejo e gozo, uma introdução à teoria psicanalítica. Sinta-se à vontade para nos procurar e fazer sua inscrição para participar do nosso curso. José Aldo, boa noite a todos. E quarta-feira nós nos encontramos novamente aqui neste mesmo horário, às 20 horas. Boa noite, pessoal. Boa noite. Belíssima semana a todos vocês. Até. Até.